Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, um canal 100% voltado para a tecnologia. Cláudio Vaz aqui de volta para mais um vídeo. E hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo extremamente importante para quem está começando na área de DevOps, ou até para você que já é um DevOps, mas que ainda não trabalhou com Docker Swarm, tá bom? O nosso assunto hoje, nosso vídeo vai tratar exclusivamente de um cluster Docker Swarm. Nós vamos fazer o deploy, a gente vai deployar uma, duas, três aplicações dentro de um cluster, tá? Então nós vamos subir primeiro um cluster baseado em Docker Swarm, depois nós vamos fazer um deploy de uma app, de uma segunda app, eventualmente até de uma terceira app. Depois nós vamos expandir o número de réplicas de cada instância dentro dessa app, depois nós vamos remover a app, enfim, a gente vai fazer um monte de coisas bem interessantes que normalmente você faria no dia a dia, ok? Mas antes, se você gostar do vídeo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. O canal já é monetizado desde abril passado e nós já superamos a barreira dos 2.000 inscritos durante essa semana, tá? Então fica aqui para você o meu muito obrigado. E galera, me ajuda aí, compartilha esse conteúdo com quem você achar que vai precisar desse vídeo, com quem você achar que de repente que vai também ajudar a recompartilhar o vídeo. Isso aí me ajuda pra caramba no número de views e me ajuda a crescer o canal, beleza? No final do vídeo eu tenho um recadinho relacionado a um treinamento Linux, então, por favor, fica ligado, eu tenho certeza que esse conteúdo é bem interessante e vai te ajudar bastante, beleza? Vamos pro vídeo então, vamos lá. Bom, a nossa proposta hoje é fazer o deploy de uma, duas, três aplicações dentro de um cluster Swarm. Para isso, para quem não sabe o que é Docker Swarm é um serviço. O Swarm é um serviço de cluster do próprio Docker, fornecido pelo Docker para que você possa trabalhar, para que você possa orquestrar os seus containers de forma ordenada, de forma resiliente, que ele possa ser resiliente a falhas. E mais uma vez eu vou mostrar isso aqui, só que com algumas novidades que eu não mostrei nos vídeos anteriores. Mas se você quiser um pouco mais de detalhe, entrar um pouco mais no Docker Swarm, dá uma olhada nos vídeos anteriores, porque tem pelo menos uns 3 vídeos falando sobre isso, tá? E hoje, novamente, eu vou utilizar o Docker Labs. O que é o Docker Labs? Ou o Docker Playground. É um serviço de lab fornecido no site da Docker, onde você consegue criar as suas instâncias e brincar, fazer um lab, um laboratório lá, um laboratório sério, que você pode utilizar amplamente no ambiente de produção. Eu trabalho para uma empresa, trabalho numa empresa de internet, onde se utiliza onde o Docker Swarm, o cluster baseado em Docker Swarm é amplamente utilizado em produção para o Zabbix, a ferramenta de monitoração Zabbix, para quem não conhece, depois dá uma olhada. Então assim, não é uma ferramenta experimental, o Docker Swarm não é experimental, ele é amplamente utilizado, escalável no ambiente de produção. E mais um detalhe, se você tem intenção de aprender Kubernetes, começa a aprender a trabalhar com container primeiro, Docker, e logo depois o Docker Swarm. Quando você for fazer o treinamento de Kubernetes, seja na cloud, ou seja um treinamento que você for pagar, você atualmente já vai estar azeitada para aquele tipo de ambiente, né, de environment, e você vai deslanchar, vai ser bem tranquilo. Então, começa aprendendo Docker, depois você vai para o Docker Swarm, faz os teus testes, ok? Por que é que eu não vou rodar esse cluster na minha máquina? Porque eu estou utilizando um MacBook M1 baseado em processamento ARM, é o Apple Silicon, então ele tem uma arquitetura diferente. Eu poderia subir numa máquina Linux? Sim, eu uso muito Rock Linux, já fiz isso em outros vídeos, clonei 4, 5 VMs aqui no MacBook M1 e rodou de boa. O grande problema é que eu uso uma aplicação chamada Visualizer, é uma aplicação de mercado, nada mais é do que um dashboard, um painel, para que você monitore o comportamento do seu cluster. Então, infelizmente, o Visualizer não roda aqui no meu bendito MacBook M1 modelo de processamento ARM. Por isso eu vou fazer no Docker Labs, ok? Eu até já procurei no Docker Hub uma versão do Visualizer para ARM, mas não encontrei. Se alguém que esteja vendo esse vídeo souber de alguma versão que rode no MacBook M1, por favor, me coloca aqui o link, ok? Me bota aí a referência do container, porque aí eu volto depois fazendo um vídeo baseado com o Visualizer baseado para ARM, tá bom? Vamos deixar de churumelas e vamos lá, pessoal. Eu vou shiftar para cá, para o MacBook. Antes do seguinte, toda vez que você vai trabalhar, você vai fazer um deploy, o DevOps ele sempre trabalha com o Git, tá? Que é um repositório de código, um repositório de arquivos criado lá pelo nosso
Linus Torvald, que cansou de ficar tendo repositório pago, problema, versionamento, então ele criou o GitHub.com, que é para você fazer o controle de versionamento dos seus códigos, etc, etc, e os times conseguem trabalhar em sinergia e cada um faz as atualizações que devem ser feitas. Bom, toda vez que a gente for fazer um deploy, um stack deploy, ou seja, um stack deploy da sua aplicação, você precisa trabalhar com arquivo com extensão YAML, ok? Pode ser YAML ou YAML aqui, ó. E você vai utilizar o arquivo que o Docker já o reconhece, o entende, chamado Docker Compose. Então, em relação a nome, eu não estou inventando a roda, ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu já tenho esse labzinho, esse exercício disponível aqui na minha área do Git. Eu vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo. A gente vai fazer um Git clone, que nada mais é do que fazer o download disso aqui para dentro da minha instância. Mas primeiro, a gente precisa vir aqui no Docker Playground, que é o ambiente, né, o environment que a Docker disponibiliza. E como hoje é sexta-feira, tem muita gente pendurada, é torcer para que ele esteja operacional. Vamos lá então, vamos criar um ambiente Play with Docker. Você só precisa ter uma conta cadastrada no Docker para que você possa usufruir aqui do que a gente tem, ok? Eu vou iniciar e vamos torcer para que a gente consiga abrir uma instância. Mais cedo eu tentei, estava dando um erro 500, então é torcer para que a gente consiga, ok? Vamos lá, e aí a gente vai ver a mágica acontecer. Tem muita coisa legal para você que chegou, muita coisa legal envolvendo. Ó, já tomei um erro 500, vamos ver se a gente consegue acessar novamente. Vamos lá. Isso não é sempre que acontece não, tá, pessoal? Nos últimos que eu acessei aqui, foi de boa. Agora eu acho que ele vai abrir. Vamos lá. Vamos torcer para que ele deve estar sobrecarregado hoje. Vamos lá. Vai, bichinho, vamos lá. Isso, pronto, conectou. Reconectou. Bom, esse aqui é o Docker Labs, pessoal. Você tem 4 horas para você brincar com a tua solução, para você desenvolver a sua solução. É uma solução baseada em Alpine Linux. Na verdade, ele entende uma instância como uma máquina virtual, porém o Docker disponibiliza para a gente um container, ou seja, então é o Docker in Docker. Eu vou adicionar aqui uma instância como se fosse uma máquina virtual, mas na verdade isso aqui é um container, tá? É um Alpine Linux. Para montar o cluster eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar mais uma instância, ele me permite adicionar 5 instâncias, ok? Então vamos lá, vamos botar 5 instâncias de Docker para rodar. Vamos lá, vamos ver se ele criou a terceira, criou a quarta, criou a quinta. Será que deixa criar a sexta? Não, ele não deixa, ó. Excedi o número. Beleza, pessoal, então repare que cada instância dessa é nomeada por node, então aqui vai do node 1 ao node 5, e aqui você tem o endereço IP interno de cada VM dessa. Quais são os recursos que a gente tem? Eu preciso ficar acessando por aqui? Não, eu posso pegar esse endereço aqui, ó, essa URL, que vai fazer um SSH direto para esse DNS aqui. E olha que bacana, pessoal. Eu vou abrir aqui no meu shell do Mac. Olha lá. Vamos ver se a gente conecta. Ó, estou conectado lá. Tá vendo? Estou dentro de uma máquina Linux. Ó, é a mesma coisa se eu fizer por aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer pela interface gráfica primeiro. E quando a gente for fazer as consultas no serviço, a gente faz aqui pela master. Ok? Vocês vão entender já já como é que a gente monta esse cluster. Vamos lá então. Eu deixei uma colinha para a gente aqui para eu não me perder, é claro. Ninguém consegue decorar todos os comandos do Linux e muito menos todos os comandos do Docker. Então eu coloquei aqui. Para que a gente possa criar o cluster, subir o cluster, a gente vai dar esse comando docker swarm init advertise address. Então vamos lá. Vamos para a linha de comando. Eu vou colar aqui e o address que ele pede, na verdade, é esse endereço aqui, ó. É o endereço local da máquina que ele cedeu para você da instância. Então vamos lá. Eu clico aqui. Ó, ele já inicializou o cluster, ok? E como é que eu faço para adicionar os outros nodes ao cluster? Ele me diz o seguinte, ó, para que você possa adicionar mais nodes ao cluster, é só você pegar esse endereço e colar na linha de comando dos demais, porque aqui ele já faz uma referência ao IP inicial, que é o IP 28, aqui ó, na porta 2377. Então eu venho para o segundo node e eu vou dizer para ele o seguinte, faça um join dessa instância, passando esse token a esse master do cluster, tá? No caso esse primeiro. Então vamos lá. Eu vou ter que copiar e colar essa linha em cada node desse, ó. Esse node foi adicionado ao cluster como worker, ok? Então beleza, vamos para a terceira máquina, mais um adicionado como worker, né? Como um trabalhador, onde vão rodar as instâncias, vocês vão entender já já. Vamos para o último node, ok.
Bom, agora eu vou dar um comando, lembrando o seguinte, pessoal, quando eu crio o cluster, o primeiro node onde você cria, ele é sempre o node master, ok? Então o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou vir para cá, ó, para master, né, que eu conectei, e eu vou dar o seguinte comando, lembrando que essa seção SSH, pessoal, é como se eu estivesse aqui, tá? Na primeira máquina, porque eu colei essa linha aqui e eu abri uma seção SSH lá. Então vamos lá, para ficar mais fácil, eu acho que fica melhor aqui. Eu vou dar o seguinte comando, docker node list, ele vai listar todos os meus nodes do meu cluster. Opa, o que eu fiz de errado aqui? Peraí, acho que eu dei errado, peraí. Não sei porque não rodou ali, será que eu escrevi errado? Docker node ls. Não rodou aqui. 27, não sei porquê. Eu peguei errado, pessoal, desculpa aqui, ó. Eu peguei desse aqui, ó. Vamos fazer de novo lá, só para tirar a dúvida. Tá vendo aqui? O IP27, ele não é a master. Ele tá rodando, eu rodei o comando dentro de um worker, por isso que ele deu essa mensagem. Esse node não é um swarm manager. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o primeiro aqui, para tirar a prova dos 9. Vamos sair desse cara aqui. Ok, vamos colar a linha aqui, vamos ver se a gente consegue conectar. Já estou aqui no final 28, ó, o IP 192.168.0.28. Está aqui certinho, beleza? Vamos limpar a tela. E agora sim, docker node list. Olha lá, agora olha a visibilidade que a gente tem. Esses daqui são as instâncias que nós adicionamos, que vai do node 1 ao node 5. Lembra que eu comentei que o primeiro ele se torna líder do cluster, ou seja, tudo que vai passar pelo cluster, todas as consultas aos demais workers vai passar pelo líder. E se o líder cair, o que a gente faz? Fica complicado, né? Então a gente, por boa prática, o que a gente faz? A gente dá o comando promote node. O que a gente vai fazer? A gente vai promover um desses nodes aqui para que ele seja backup do líder, para que ele seja backup desse líder do cluster, porque se esse cara cair, eu vou ter um outro. Posso ter mais de um backup? Pode ter quantos você quiser. No nosso caso eu vou deixar apenas um, tá? Então eu vou promover o node 2, a backup do líder, tá? Então docker promote node 2. Vamos lá, peraí. Deixa eu ver o comandinho que eu acho que eu já errei. Aqui, ó. Docker node promote node name. Docker node promote. Então vamos lá. Vamos digitar certinho. Docker node promote node 2. Ok, node 2 foi promovido a backup no swarm. Agora vamos rever isso aqui. Vamos ver o que mudou aqui, ó. Repetir o comando. Ó, tá vendo? Ele já colocou o node 2 como backup do líder. Pessoal, então a gente entende o seguinte, o nosso cluster está formado, tá? Esse aqui é o nosso cluster, ok? Esse aqui são os IDs de cada node. Aqui é o node name, o nome de cada máquina virtual que a gente viu aqui, ó. Cada VM dessa, que na verdade é um container, mas vamos entender como máquina virtual. E um detalhe muito importante, isso aqui pode ser, na sua infraestrutura, ela pode ser uma máquina física, ela pode ser uma máquina virtual. Sugiro que você faça máquina virtual para você não gastar recursos de hardware com isso, ok? E uma coisa muito importante quando você está trabalhando com resiliência dentro de um cluster, eu sei que para alguns profissionais eu não preciso, eu vou estar chovendo no molhado falando isso, mas para você que está aprendendo, você que não tem certa experiência com cluster, toda vez que você vai agregar um node ao seu cluster, o importante é que ele esteja em localidades diferentes. O que é isso? Se você tem dentro do seu data center, por exemplo, enfim, não importa o tamanho da estrutura que você tem, mas o importante é que cada node desse aqui esteja numa rede diferente. Por quê? Para que você tenha resiliência. Porque se você tem um segmento, se você tem uma sub-rede, uma subnet inteira que cai, e estiver tudo dentro da mesma subnet, da mesma rede, já viu o que vai acontecer, o cluster vai para o chão. Então o ideal é que você tenha cada node desse separado numa região diferente, numa rede diferente. É óbvio que elas precisam ter liberações de rede para se falarem entre si. Tá? E se você estiver utilizando cloud, seja Azure, seja Google, seja AWS, seja OCI, você pode criar cada node desse, cada VM dessa, numa zona diferente, numa região diferente, uma nos Estados Unidos, outra na Europa, enfim. Não há problema, desde que você crie um VPC entre elas e elas possam se falar, tá? Então é importante esse tipo de noção, saber que para cada node do cluster
para que você tenha uma resiliência, o seu cluster seja autônomo e não fique sujeito a uma queda de rede, você tenha esses nodes aqui distribuídos em subnets diferentes, ok? Bom, isto posto, já temos aqui o cluster ativo. O que falta fazer agora, galera? Falta a gente distribuir a aplicação. Então, falta a gente fazer o deploy da aplicação aqui dentro. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar o nosso famigerado Docker, Docker Compose, que vem lá do meu Git, vai fazer um git clone, ou seja, vai clonar o projeto para dentro da master. Lembrando que todos os comandos que você for executar para dentro do cluster, você precisa executar dentro da master, ok? Dentro do líder do cluster, no caso é a seção SSH que eu estou aberta aqui. Então, para ficar melhor, eu vou executar daqui, tá? Então, uma hora eu vou vir aqui, depois eu vou dar um docker ps aqui dentro para a gente poder ver isso aqui direitinho. Vamos fazer o seguinte então, vamos fazer o git clone, vamos lá. Vamos aqui no meu Git, eu vou clonar o meu projeto, vou deixar ele depois disponível para vocês, ok? Vou voltar aqui no líder e vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui um git clone, e vou colocar o URL lá do Git. Ele vai fazer o clone do projeto, ó, ele já baixou tudo aqui, DOM-ls, ele já baixou a pasta Docker. Que pasta Docker é essa, seu Cláudio? Essa pasta aqui, ó, tá vendo? Com esses arquivos. Então beleza, então a pasta está lá. Eu vou entrar dentro da pasta Docker e tem os arquivinhos lá, ó. Todos eles lá, são os mesmos arquivos que a gente viu lá dentro do GitHub, aqui, ó, ok? Então beleza, pessoal. Agora qual é o cara que a gente vai usar para fazer o deploy? A gente vai usar esse cara aqui. O que são esses outros? São os outros exercícios que eu fiz. Então vamos lá. Vamos usar esse cara aqui. A gente vai executar esse comando, ó. Ok? A gente vai executar um docker swarm init. Opa, perdão, tá aqui, gente, desculpa. Docker stack deploy. E esse cara aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse comando antes. Ó. Docker stack deploy e o nome do serviço. Mas antes eu não fiz uma coisa muito importante, que é editar esse Docker Compose, que é esse cara que a gente vai utilizar, para a gente ver o que tem dentro dele, como é que funciona. Vamos lá, vamos dar um enviar aqui rapidinho. Editar não, na verdade eu vou visualizar. Espera aí que eu mandei errado aqui. Ó, o que a gente tem dentro dele? Vamos lá. Nós temos aqui o tipo de serviço, né? Para quem já trabalha com YML sabe do que eu estou falando. Então você começa dizendo services, que é o tipo de serviço que você vai rodar. Eu chamei de site. Aqui a imagem que você vai fazer o Docker Pool lá no Docker Hub. O número de réplicas que a tua aplicação vai ter, ou seja, o número de containers que você está colocando para rodar, para suportar a sua aplicação. Aqui, como sempre, eu coloquei o Nginx, que é um servidor web, aí pode ser um serviço de e-commerce, um serviço de compra, vendas, materiais, enfim, seja o que for, tá? O importante dizer é que ele vai ter 8 réplicas, ou seja, eu terei 8 containers atendendo a minha aplicação baseada no Nginx, ok? Onde que vai rodar isso? Ele vai rodar dentro dos workers, ou seja, voltando aqui, pessoal, eu tenho na estrutura do Docker Playground, do cluster que eu montei, eu tenho um master, um backup do master e 3 workers para rodar os containers, ok? Vamos voltar lá. Beleza, aí essas réplicas, essas 8 réplicas de Nginx vai rodar na porta 8000 para o mundo, né? Para você poder acessar a sua aplicação vai ser porta 8000 e internamente nos containers vai rodar a porta 80. Então, beleza, minha aplicação já está parametrizada. Uma coisa que é legal passar para vocês, o arquivo de configuração é só isso aqui? Não, é claro que não, tem muita coisa, você tem que passar o Docker root da sua aplicação, mas se você quiser saber um pouco mais de como você faz, você gera a sua imagem, depois você faz o deploy da sua aplicação sem utilizar o Docker Swarm, dá uma olhada nos últimos 2, 3 vídeos que eu postei falando sobre Docker. Lá eu mostro para vocês como você gera uma imagem, como você faz depois o Docker Run, você gera os seus containers a partir da imagem que você criou, e aí você tem algumas instruções a mais aqui, principalmente falando do seu Docker root, onde você vai colocar os arquivos do seu projeto, tá? Mas isso é um outro papo, o nosso papo aqui é para cluster, para Docker Swarm. Então beleza, aqui nós temos a primeira aplicação que nós chamamos de site, nessa estrutura aqui, ó, ok? Percebam o seguinte, pessoal, é importante vocês ficarem atentos aqui nos arquivos YAML com relação à indentação, ó. Percebe que e aqui eu tenho, se você errar essa indentação, é muito parecido com o Python, ele vai tomar um erro na hora
de rodar o arquivo, na hora de você executar, ok? Então aqui eu tenho a primeira aplicação que eu chamei de site, rodando nessa porta 8000, externamente, e 80 na porta interna. Logo abaixo dele eu tenho uma outra aplicação, percebe que ele está embaixo de Services e alinhado com o site, chamada Visualizer. O que é o Visualizer? Eu falei no início do vídeo. O Visualizer, na verdade, é um dashboard, é um painel que vai monitorar o comportamento do seu cluster, das suas aplicações dentro do seu cluster, quando vai subir, quando não vai subir, quanto tem de memória, quanto não tem de memória, quantas aplicações tem, ou o que está rodando aonde, tá? Então o Visualizer ele vai rodar na porta 8888 e para dentro do Visualizer, porta 80, ele está utilizando essa imagem aqui do Docker Hub, beleza? E ele vai ter esses volumes aqui, ó. Isso aqui é importante para o Visualizer, só para esclarecer. Ele vai usar esse cara aqui, ó, dentro do var run docker sock. O que é isso? Isso vai fazer com que a aplicação do Visualizer se conecte com o teu Docker, para que ele possa monitorar o comportamento do cluster. Se você subir o Visualizer sem esses volumes, com essa linha aqui, ele não vai funcionar. Ele vai rodar, só que ele não vai enxergar nada dentro do seu cluster, o teu dashboard, o teu painel vai aparecer zerado, ok? E aqui no final, na hora de fazer o deploy, ele vai rodar dentro do Manager, apenas para diferenciar, já que nós temos o restante rodando aqui, 8 réplicas da nossa aplicação Nginx rodando dentro dos workers, eu botei o Visualizer para rodar dentro do Manager. Bom, vamos lá, vamos deixar de história e vamos rodar o nosso famigerado Docker Stack Deploy. Vamos lá, pessoal, ó, já está prontinho. Vou voltar aqui no Manager para a gente poder rodar. Colei a linha, ele vai pegar, lembrando, esse Docker Compose.yml aqui, ó, que é o que a gente acabou de verificar ali o arquivo, e vai rodar e vai criar uma aplicação chamado site, ok? Vamos deixar ele rodar, olha lá, já criou as redes, site default, criou o Visualizer e criou esse cara aqui. Vamos dar agora, aqui a gente tinha dado antes o Docker Node ls, certo? Ele mostrou pra gente o status do cluster. Agora a gente vai executar o comando Docker Service ls. Ele vai dizer pra gente quais são os serviços que estão rodando dentro desse cluster, galera. Ó, olha isso aqui. Então nós temos aqui a estrutura do cluster, ok? E nós temos aqui os serviços rodando. Então tem 8 réplicas, exatamente o que a gente viu aqui, dentro do Docker Compose, rodando de Nginx, tá bom? E temos uma réplica do Docker do Visualizer rodando dentro do master do cluster, na porta 8888 e na porta 8000. Como é que a gente faz para testar isso, hein? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai voltar para cá. Como o Docker Labs está meio inconstante, normalmente quando você sobe as aplicações, ele já dá um expose na porta aqui. Já aparece para você, você só clica em cima. Então como é que a gente faz para testar? Tem uma outra forma de fazer? Tem. O que a gente faz? A gente vai vir aqui, clica em cima e a gente vai pedir para ele abrir a porta da tua aplicação. Quais são as portas que a gente tem que abrir? Para a gente testar o Nginx é porta 8000. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer aqui Open Port 8000 e vamos ver se está rodando. Vamos lá. Aí, pessoal, o Nginx, ó. Você vai dizer, pô, mas quem está me atendendo? Não sei. Está sendo distribuído dentro do cluster. Como é que eu faço para ver isso? Eu vou vir aqui, ó. Vamos ver aqui. Lembra que eu falei que a aplicação só ia rodar nesses nodes, 3 nodes aqui como worker? Vamos ver o que ele fez? Docker PS. O que eu estou vendo aqui? Olha aqui, eu tenho 2 containers do Nginx rodando aqui, ó. Ele distribuiu assim. Eu pedi 8 para distribuir para 3, né? Então algum desses caras aqui vai ter mais de 2, certo? Então vamos lá, esse aqui tem 2 rodando, vou para o Node 4, Docker PS, Docker PS. Ó, esse aqui já tem 3, tá? Provavelmente então esse aqui vai ter 3 também. Eu vou aqui para o Node 5, vou dar um Docker PS para ver os arquivos rodando, os containers rodando, pessoal. Isso aqui são containers, tá? Olha aqui o nome do site, ó. Site, tá vendo? Tá rodando direitinho aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Presta atenção. A gente vai agora ver a mágica acontecer melhor do que a gente está vendo, ó. A gente vai abrir o Visualizer. Como é que a gente vai testar? A gente vai dar um expose nessa porta aqui, ó. E aí a gente vai ter a noção exata de como está distribuído isso. Vou pedir para ele abrir essa porta 8888, ó. Olha aí, pessoal, esse é o Visualizer e aqui é a cara do nosso cluster. Olha que visão bacana, tá vendo? Exatamente como eu falei, no Node 1 está rodando o site Visualizer, que é esse cara aqui, esse painel, esse dashboard.
No Node 3, que é esse Node 3 aqui que a gente passou, ó, aqui, no Node 3 você tem 2 containers rodando, a gente pediu 8 réplicas, aí ele distribuiu. No Node 4 ele colocou mais 3 réplicas e mais 3 réplicas. Muito interessante isso aqui. Podem colocar porque vai funcionar, tá ok? Pode fazer local. Sugiro a vocês que utilizem o Docker Labs. Agora, o que a gente vai fazer? Bom, alguém chegou e falou assim, pô, mas lançaram uma campanha no site de e-commerce e agora está bombando, os nodes estão saturando, eu preciso colocar mais, eu tenho 8, eu preciso colocar mais, eu vou para 12, vou colocar mais 4. O que eu faço? O comandinho que você vai fazer é o update, ok? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai executar esse cara aqui, Docker Update Service, site to site. Primeiro deixa eu ver como que ele subiu o nome do serviço, tá? Porque eu não lembro mais. Vamos ver se roda aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, nós temos 8, né? Vamos colocar para 12, porque aí ele vai distribuir 4 para cada 3 nodes daquele. Vamos colocar para 12, tá? Ó, ele já está rodando, ó, beleza, ele colocou para 12, vamos lá no Visualizer, pessoal, olha isso. Olha como é rápido, tá vendo? Ele fez aqui, ó, a distribuição, ok? Não deu nem tempo de ver. Vamos fazer vamos replicar maior, só para a gente tentar ver acontecer aqui. Vamos colocar para 20 e vou chavear para lá só para você ver se a gente consegue pegar ele fazendo. Olha aqui, ó, olha lá, tá vendo? Ele coloca em vermelho e vai subindo o container um por um, ó. Caramba, eu comecei com 8, agora eu tenho 20. Então ele colocou aqui, quantos tem aqui? Tem 6. Então ele colocou aqui 16 mais 4. Ele colocou 8 em cada node aqui dos últimos 2, 4 e 5. E aqui subiu mais 6, completando aí 20. Beleza? Parou por aí? Não, não parou por aí não. O que a gente pode fazer agora? A gente pode, lembrando que eu só tenho uma aplicação rodando nesse cluster, tá? Uma aplicação de produção. E aqui o Visualizer é para manter esse painel ativo. Posso enfiar mais uma aplicação? Posso. Agora que a gente vai fazer. Então vamos fazer o seguinte. Como é que a gente faz? Eu vou dar um ls aqui para a gente ver os arquivos de novo. A gente vai alterar esse Docker Compose aqui, ó. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer a alteração. VI. A gente vai transformar isso aqui numa nova aplicação, tá? Então vai ser, eu vou manter o Nginx, tá? Eu vou manter as 8 réplicas, ok? Como worker, espero que eu não exceda aqui. Vou matar o Visualizer, ok? Vou matar o Visualizer aqui, não preciso dele. Vamos ver se eu não deleto nada importante. Beleza, ok. Vou matar o Visualizer, é como se eu tivesse, eu vou subir uma nova aplicação, mas entendamos o seguinte, olha só. Quando você trabalha com Git, com controle de versionamento, o que eu deveria fazer aqui? Eu deveria criar subpastas, subdiretórios, com um Docker Composer para cada projeto meu, tá? E aí depois quando eu quiser subir, o que eu faço? Eu copio o código aqui, faço o git clone aqui dentro, que já vai trazer exatamente toda a parametrização, toda a minha esteira, o meu deployzinho lá, para a minha aplicação. Mas, nesse caso que eu fiz, eu editei o Docker Compose local para a gente poder fazer o teste. Então eu vou subir aqui, não sei se vai aguentar o cluster ou se vai deixar, mas vamos ver. Eu vou colocar 10 instâncias da minha aplicação, da minha aplicação que eu chamei de site, né? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, só um minuto. Eu acho que eu fiz uma bobagem aqui. Não, tá certo, tá certo. Tá certo, é que eu pensei que eu tivesse... Eu vou deletar aqui, eu vou colocar 10 instâncias da minha aplicação. Vamos chamar de quê, hein? Vamos chamar de quê? Caramba, subiu mais um aqui, pera aí um instantinho. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Para não poder deletar, ele para aqui nas portas, é a última linha. Deletando, deletando, deletando. Tô tirando o Visualizer, tá, pessoal? Beleza, como é que a gente vai chamar isso aqui? De site de novo? Não, vamos chamar aqui de EDG, né? Sugestivo, EDG, espaço digital. EDG, não sei se ele deixa EDG-tech. Não sei se ele deixa aqui. Vamos ver se ele vai deixar com maiúsculo, não sei. Vamos rodar. Vamos rodar. O que a gente vai rodar agora, pessoal? Vou pegar aqui no History. History da máquina. A gente vai rodar o stack deploy de novo. Aqui, ó. Vamos rodar esse cara aqui. Vamos ver se vai funcionar. O que ele disse? Tá. Erro data invalid desk na porta 8000. Sim, pessoal.
Falha nossa, já tem coisa rodando na porta 8000. Dei mole, hein? Aí não, hein? Já tem coisa rodando na porta 8000. Então, vamos fazer o seguinte, 8888 já tem, que é o Visualizer, 8000 é o Nginx. Vamos rodar na porta 8001. Vamos ver se funciona. Eu não posso repetir as portas, né? Senão eu vou ter conflito lá dentro. Vamos rodar de novo. Docker Stack Deploy. Já criou, pessoal, ó. Vamos ver a mágica se aconteceu lá no Visualizer? Vamos ver aqui. Olha lá. Olha os nodes subindo, ó. Tá vendo? Eu pedi para colocar 10 nodes aqui, ó. Site EDG Tech, ele já distribuiu, galera, ó. Já distribuiu e está subindo ainda, tá? Enquanto ele tiver assim, acho que enquanto ele tiver laranjinha, ele está subindo. Tá? Então eu tenho agora meu cluster atendendo a duas aplicações. Eu tenho a aplicação site e tenho a aplicação EDG Tech. Como é que eu faço para rodar? Bom, é só testar a porta. Qual foi a porta que nós colocamos? Porta 8001, não é isso? É isso aí, porta 8001. Então vamos testar lá. Vamos ver se funciona. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Aqui no 28, né? No master. E vamos botar a porta 8001. Vamos ver se roda. Aí, ó. Nginx rodando. Beleza. Pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. É isso não, esse tremendo conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Agora, aí eu não quero mais. Eu quero deixar só o site. O que eu faço? Eu vou remover essa aplicação. Um simples Docker Service RM no nome do serviço. É o que a gente precisa fazer. Então vamos remover na mão. Vamos fazer direto agora daqui, ó. Em vez de fazer por lá, vamos fazer aqui só para variar. Docker nome do serviço. Qual é o nome do serviço que a gente colocou? Vamos ver aqui. É DG-Tech. Será que funciona? Vamos ver. É DG-Tech. Vamos ver se ele roda. Erro, respondeu no serviço DG-Tech not found. Espera aí, ver se eu botei errado. É DG-Tech, mas é melhor vir aqui, ó. É melhor vir aqui na linha de comando, é mais confiável. Docker Service LS. Vamos ver o nome que ele colocou ali. Tem site na frente, ó. Tem isso aqui, pessoal. Tem esse cara aqui. Vamos voltar lá então. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui e vamos ver se ele vai tirar. Já foi. Vamos lá no Visualizer. Aí, ó. Só tem as 20 cópias do site de site, tá bom? Isso aqui depois é só para ajeitar o nome. Ok? Então, bom, o que nós fizemos aqui? Vamos voltar aqui para a gente bater um papo, para a gente finalizar o vídeo. Vamos lá. Bom, pessoal, o que nós fizemos? Nós montamos um cluster Swarm baseado no Docker Labs. Nós fizemos o deploy de uma aplicação. Depois começamos com 8 réplicas, depois fizemos um Docker Update, expandimos esse deploy para 20 réplicas, ele jogou 20 containers, lembrando que são containers, jogou 20 containers dentro do cluster. Depois eu criei mais uma aplicação com 10 containers, ou seja, eu tenho duas aplicações, então eu tinha 30 containers rodando, 20 de uma e 10 da outra. Depois eu resolvi remover, dar um RM em uma das aplicações. Então assim, eu acho que isso cobre boa parte do que você pode fazer operacionalmente durante o dia com o Docker Swarm, tá? Eu sinceramente espero que tenham gostado do vídeo, tá? Eu pesquisei um pouquinho para poder fazer. Se vocês tiverem dificuldade com linha de comando, galera, me dá um toque que eu depois deixo disponível para vocês. Não vou deixar aqui para não encher muito a descrição do vídeo, tá? Se você gostou, se inscreve no canal, curte, compartilha, ok? É um conteúdo bem interessante, como eu disse no início. Isso não é laboratório, isso é ambiente de produção. Você pode colocar em produção. Fique sempre atento à redundância das zonas, das suas subnets que você precisa ter dentro do seu cluster. E um recadinho final. Eu deixo sempre na descrição do vídeo um treinamento de Linux da Dunk Code. É um treinamento bem bacana no valor de R$ 147. Você pode pagar com cartão de crédito, pode dividir, pode pagar com Pix, enfim. Sou parceiro Dunk Code? Não, é apenas uma venda via Hotmart que me ajuda aqui no canal. Já vendi algumas unidades e o feedback foi bastante positivo. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. E um detalhe, no próximo vídeo eu vou falar sobre o evento DevOps Day aqui no Rio de Janeiro. Eu estive lá na semana passada, no último dia 19, foi bacana pra caramba. Então entrei em contato com a organização e a galera me deu o sinal verde, me deu ok para fazer um vídeo falando sobre o evento, falando sobre o histórico do evento e o que eu pude ver lá, as minhas impressões, que aliás foram as melhores possíveis. A galera do evento, muito obrigado aí. Logo, logo a gente vai fazer esse vídeo, beleza? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.